Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um módulo de Neuroanatomia Fácil, este curso que é ministrado pela Liga Acreana de Neurologia e Neurocirurgia. Hoje a gente vai para mais um módulo muito interessante, que é a anatomia macroscópica do telencéfalo, as meninges e o líquor. E quem sou eu? Meu nome é Larissa Rebouças. Na verdade, eu tenho um nome enorme, mas isso não vem ao caso. Eu sou Larissa Rebouças, eu sou acadêmica do 4º período de medicina da Universidade Federal do Acre e sou ligante da LAAN. Então é um prazer ver vocês aqui, encontrar vocês aqui mais um dia. E vamos lá, né? Vamos ver o que a gente vai conversar hoje. Antes de especificar o que a gente vai conversar, eu queria que vocês tivessem uma noção dos objetivos da minha aula. O objetivo principal, na verdade, é apresentar a anatomia macroscópica do telencéfalo, também localizar e caracterizar as meninges, falar um pouquinho sobre o líquor e as suas funções, mas também fazer umas correlações anatomo-clínicas e recapitular o conteúdo. Quando eu falo assim, Lari, o que você quer dizer com fazer correlações anatomo-clínicas? É porque eu quero fazer uma contextualização, não vai ser aprofundada, galera, você não vai ver eu entrando muito, falando de clínica, falando um pouco de funcionamento fisiológico, porque esse não é o objetivo do nosso curso. Mas eu queria fazer algumas correlações para você. Eu acho que eu estou começando a entender melhor esse conteúdo. Eu consigo ver a aplicabilidade desse conteúdo na minha área, seja você de medicina, enfermagem, psicologia, ou você só interessado por neuroanatomia. Tá todo mundo bem-vindo aqui, entendeu? E aí, pois é, eu vou tentar fazer essas correlações, mas mesmo que fique solto, qualquer coisa você anota aquele nome, assim, ela falou de uma tal, de afasia de Broca, você anota e vai procurar depois, entendeu? Qualquer coisa, tenta conversar comigo, entra em contato com a Laan, que a gente vai tentando tirar as dúvidas de vocês. Tudo bem? Vamos lá. E o que a gente efetivamente vai estudar hoje? A gente vai dividir a nossa aula em dois momentos. O primeiro momento a gente vai estar falando de anatomia macroscópica do telencéfalo e o segundo momento a gente vai estar falando de meninges de líquor. Nesse momento inicial, que vai ser o principal momento da nossa aula, ocupar a maior parte do tempo, a gente vai falar dos sulcos, dos giros, dos lobos cerebrais, a gente vai falar dos hemisférios cerebrais, das faces dos hemisférios cerebrais, a gente vai falar de face dorsolateral, face medial, face inferior. A gente também vai estar falando da morfologia dos ventrículos laterais, porque só dos ventrículos laterais. Eu já vou explicar ao longo da aula, porque a gente não vai realmente entrar em terceiro ventrículo, a gente não vai entrar em outras estruturas ventriculares. A gente, no máximo, vai falar um pouquinho, assim, um pouquinho de foraminho intraventricular, mas é porque esse assunto vai acabar sendo também abordado em outras aulas, então vocês vão conseguir formar um arcabouço de conhecimento muito interessante sobre essa área, tá bom? Aí a gente vai falar da organização interna dos hemisférios cerebrais e que estruturas a gente encontra nesses lugares. Você já vai pensar em corpo caloso, você já vai pensar em fórnix, entendeu? Vocês estão pegando a energia? Então, e depois a gente vai falar um pouquinho das considerações sobre o peso do encéfalo. Você vai entender por que o peso do cérebro de um gatinho é tão diferente de um guepardo, porque isso é interessante, tipo, evolutivamente. A gente vai ter essa conversa meio que para descontrair um pouquinho no meio da aula, para você se preparar para ir para meninges e líquor, tá bom? E sempre fazendo algumas correlações anatomoclínicas, soltando aí uma curiosidade. Vamos lá. Tá, então, Lari, o que eu preciso ter noção inicial sobre telencéfalo? Eu quero que você pense, quando você pensa em telencéfalo, além daquela definição embriológica lá dos primeiros nódulos, eu quero que você pense justamente nos dois hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo. E eu também quero que você pense em algo mais específico. Eu quero que você pense exatamente nessa palavra, lâmina terminal. A lâmina terminal vai ser uma das delimitações, a delimitação meio que inferior, mas é uma das delimitações desse nosso telencéfalo. E aí, essa lâmina terminal está situada anteriormente ao terceiro ventrículo, tá bom? Tudo bem? Você já... os hemisférios, aí você já está pensando assim, eu vi em algum lugar que o hemisfério direito tem a ver com isso. Tudo bem. Fica aí trabalhando isso na sua cabeça, entendeu? Fica aí.
Tá, e aí, desde agora, eu quero falar algumas estruturas que a gente vai abordar ao longo da aula, que é importante você saber. Então, você já vai ter anotado essas estruturas, e quando eu falar, você vai ficar, isso, ela já me falou sobre isso mesmo. A gente vai falar, por exemplo, dos sulcos, dos giros, dos lobos, tipo, lobo frontal, lobo occipital, essas coisas, giro giro pré-frontal, pós-frontal, não, giro central, pós-central, erratas. A gente vai falar dos sulcos, sulco lateral, essas coisas. Sulco de Silvio, sulco de Rolando. A gente vai falar dos ventrículos. Na verdade, a gente vai falar de ventrículos laterais, tudo bem? E a gente vai falar do lindo, maravilhoso corpo caloso, que a gente vai. Você já tá pensando, nossa, Lari, eu vi um documentário da Discovery que falava que o corpo caloso das mulheres é um pouco mais desenvolvido do que dos homens. E aí a gente pode até conversar um pouquinho mais pra frente, mas é interessante. Essas fibras mielínicas, o que fazem? Para que serve o corpo caloso? A gente vai entender um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Tá. Lari, para já a gente iniciar, a gente já ter ideia, eu pensei, por que não já mostrar uma imagem para eles eles conseguirem correlacionarem bem o conteúdo? Então eu vou falar algumas estruturas aqui, e vocês não precisam ficar preocupados de tipo, não, eu preciso estar entendendo o que ela está falando. Não, eu vou montar essas estruturas para vocês já terem tipo uma base aqui na cabeça de vocês, para vocês poderem voltar assim, eu acho que ela falou algo nessa região. E, gente, sempre dá para botar pause, né? A vantagem de estar numa aula gravada é que a gente pode pausar, voltar, tudo bem? E vamos lá. Eu quero que você guarde, por exemplo, já desde esse início, a gente vai bater muito nisso, mas que aqui, ó, essa região aqui, ó, a gente chama de sulco lateral ou sulco de Silvius. Aqui, ó, ele está falando de fissura de Silvius. É essa região. Muito importante. Por quê? Porque ele vai estar dividindo alguns lobos, além de estar dividindo os giros, sendo delimitações. Mas eu quero que você, por exemplo, saiba nesse momento inicial que esse sulco lateral, ele está dividindo o lobo. O sulco lateral está dividindo o lobo temporal, do lobo frontal e do lobo parietal. Mas o que divide o lobo frontal do parietal, Larissa? É muito tranquilo isso daqui. É o sulco central. Olha aqui, ele aqui, que bonito. Ele vai estar dividindo o lobo frontal do lobo parietal. E aí sobra um lobozinho, na verdade sobra dois, mas a gente vai falar do outro mais para frente, da dona Ínsula, né? E aqui a gente encontra o lobo occipital, tudo bem? Então, eu quero que nesses momentos iniciais você lembre que aqui é o sulco central, que ele é importante, ou suco de Rolando, tá bom, gente? Que aqui tem um sulco de Silvius, ou sulco lateral, que a gente tem esses lobos aqui. A gente não vai estar falando aqui, por exemplo, de ponte, a gente não vai estar falando aqui de cerebelo, então vocês meio que ignorem um pouco essas estruturas. Eu quero que aqui você observe, ó, a tal da lâmina terminal, que eu falei um pouco antes. Lembra que era uma das delimitações? Então, lâmina terminal está aqui. Eu quero que vocês observem aqui, ó, uma das estruturas interhemisféricas que a gente ia falar, que eu soltei, que é um pouco diferente entre homens e mulheres. Então, aqui, ó, corpo caloso, tá bom? Aqui, outra estrutura que é importante é o fórnix, tudo bem? E é isto. É isto por agora, galera. Tem muito, assim. Você já tá vendo, assim, um monte de coisa. Ai, tem um giro do símbolo aqui? Não, não. Calma. A gente chega lá. Tá bom? O que é importante você saber sobre sulcos, galera? É que os sulcos vão delimitar, como vocês já observaram, lobos, mas também vão delimitar giros. E qual o grande benefício evolutivo da existência de sulcos? Vamos pensar, né? Deixa eu pegar aqui. Pior que eu não... Tá. Vamos fingir que isso daqui é uma bola, tá bom? Melhor fechar minha mão. Se essa bola fosse totalmente lisa, ela ia ter meio que uma região, assim, um tamanho específico, né? Quando eu boto nessa bola lisa invaginações, eu aumento, né, a superfície dela, né? Você concorda? Que, tipo, uma bola assim, ela tem
uma superfície, assim, uma área de superfície X. Mas quando eu boto, por exemplo, várias invaginações nessa bola, ela fica com uma superfície maior, mesmo tendo o mesmo tamanho, é esse o benefício evolutivo dos sulcos. Esse é o pulo do gato. Eu consegui ter o mesmo tamanho, né? Eu não precisei aumentar muito o tamanho cerebral para ter uma superfície maior. Já. Eu sei que você já fez as conexões, tá bom? E aí, o que eu preciso guardar dos sulcos? Claro, a gente vai, por exemplo, a gente vai pegar cada face, assim, a gente vai pegar 3 faces, na verdade, 3 faces principais, a gente vai pegar a face dorsolateral, a face medial e a face inferior, e a gente vai meio que falar dos sulcos que a gente vai estar observando em cada lobo, em cada vista, né, em cada perspectiva. Mas eu quero que vocês sempre guardem, assim, já desde o começo da aula, esse tal de sulco lateral e esse tal de sulco central. Aqui, ó, sulco lateral e o sulco central. E eu quero que vocês observem justamente isso. Cara, eles estão alimentando aqui, ó, 3 lobos, velho. Você já vai guardar isso. Tá, o lobo occipital é um cara à parte. E quando a gente vai falar de lobo, eu vou explicar um pouquinho porque ele é a parte em N sentidos. A ínsula também é uma pessoa à parte, entendeu? Mas eu quero que vocês observem isso, a importância que eles estão fazendo. Eu quero que você saiba, por exemplo, que... Vamos para a próxima imagem. Olha aqui, o lobo central, ele também, galera, também. Ele está... nesses gírios, tanto anterior quanto posteriormente, ele está delimitando 2 regiões muito importantes na nossa fisiologia, no nosso funcionamento, entendeu? E são regiões que têm uma grande importância clínica, principalmente quando a gente está pensando em alguns tipos de lesões. E que regiões é essa? Eu não vou falar ainda qual é o giro que está sendo, qual é outro sulco que está delimitando essas regiões, mas eu só preciso que você pense inicialmente. Nessa região anterior, aqui ó, tá vendo esse rosinha? Nessa região anterior ao sulco central, a gente tem o quê? O córtex motor primário. E o que esse córtex motor primário tem como função? Eu acho que já fica meio redundante, mas está relacionado à nossa motricidade, tudo bem? E aí, posteriormente, a gente vai ter o córtex somatosensatório primário também, então que já vai estar relacionado à nossa sensibilidade. E eu quero que você já observe, esse córtex motor vai estar no lobo frontal, esse córtex somatosensatório vai estar no lobo parietal, ok? E isso daqui não vai ser um enfoque dessa aula. Em outro módulo, a gente meio que aprofunda mais sobre isso, a gente fala de homúnculo, etc. Mas é importante vocês terem essas noções, entendeu? Já, assim, para você conseguir fazer correlação, até para você ter um a mais, um plus, assim, além da anatomia. Tudo bem? Eu quero que você observe também que nessa região, nesse lábio do sulco de Sylvius, do sulco lateral, a gente também tem o córtex auditório primário. Ou seja, aí você já vai pensar, olha, tem uma relação com a audição. E aí, por exemplo, mais ou menos nessa região, assim, que a gente fala que é no sulco frontal inferior, a gente vai ter uma região que a gente vai falar que é a área de Broca. Isso já vai ser uma curiosidade anatomoclínica, mas eu vou falar daqui a pouco. Aqui nessa região, então, frontal, próxima ao sulco lateral, a gente vai ter a área de Broca, e já na região temporal, também próxima ao sulco lateral, a gente vai ter a área de Wernicke. E aí, a gente tem 2 afasias muito famosas, ou seja, tipo, que estão relacionadas a essas 2 regiões, mas a gente fala isso logo mais. Tá bom, vamos lá. Sulco lateral ou sulco de Sylvius. Ele vai estar, a gente vai ter nesse sulco lateral, o sulco de Sylvius, a gente vai ter o ramo ascendente, o ramo anterior e o ramo posterior. Você já está guardando isso na cabeça, né? Ele vai estar separando justamente o lobo temporal, o lobo frontal e o lobo parietal. Tudo bem? Na verdade, ele está separando o lobo temporal desses 2 outros lobos. Ok? Tudo bem. E aí, eu quero que vocês pensem, antes de eu falar do sulco central, é que justamente dessa tal de afasia de Broca e afasia de Wernicke.
que eu preciso falar para vocês sobre isso? Eu quero que vocês tenham noção que é justamente próximo a ser esse sulco lateral. E essas afasias, uma que está no lobo frontal, a gente... Tipo, afasia que é justamente relacionada a uma lesão nessa região. E essa afasia de Broca, por exemplo, está relacionada... A pessoa não consegue ter coerência nas falas dela, ela não consegue tá conseguindo não está conseguindo concatenar as palavras. E já na afasia de Wernicke, que também já vai estar no lobo temporal, né, ainda próximo ao sulco lateral, a gente vai ter uma afasia semântica, uma afasia de sentido. As palavras são até formadas, mas elas não necessariamente vão ter sentido com a pergunta que a gente está fazendo, entende? Por isso que é uma afasia semântica. Isso é caráter de curiosidade, galera. Isso não vai necessariamente estar acrescentando essa aula, mas é para vocês saberem, para vocês procurarem depois. Tem muitos vídeos assim no YouTube demonstrando. A maioria em inglês, mas dá para ter uma noção do que está acontecendo nesse tipo de lesão nessas regiões, entende? Tá. No sulco central. Gente, vocês também, ó, lembrem isso, a gente vai mostrar uma imagem logo mais falando do ramo ascendente, anterior e posterior, tá bom? No sulco central, a gente vai ter a separação do lobo frontal do parietal. A gente vai ter aquele giro pré-central, que vai estar delimitando o córtex motor primário, que está relacionado à nossa motricidade. Ah, gente, assim, só para reforçar, por exemplo, na coisa da afasia, a gente está relacionando com a motricidade da nossa fala, entende? Então, essas afasias estão relacionadas justamente a essa motricidade da nossa fala. Uma, a gente não consegue articular as palavras, outra, a gente não consegue dar sentido às palavras. O que a gente fala não necessariamente tem sentido. Tudo bem? Ok? Tá. Continuando, o giro pré-central está relacionado à motricidade. Outras regiões do nosso encéfalo, outras regiões do nosso sistema nervoso também estão relacionadas à motricidade, com certeza, galera. Isso é só uma região, mas é uma região bem importante. Tudo bem? Tranquilo? E no giro pós-central vai ter aquele córtex somatosensatório primário, que é relacionado à nossa sensibilidade. Vamos lá ver. Gente, lembra que eu falei que tem ramo ascendente, ramo anterior e ramo posterior? Olha aqui, ó, sulco lateral. Aqui é o ramo anterior, ó, anterior. O ramo ascendente, olha, ele tá subindo em direção ao polo frontal. Vocês estão vendo? Então, ele está subindo. Ramo ascendente também. Mas aí, olha como o ramo posterior está tendo um comportamento diferente. Ele está realmente ele está caminhando posteriormente à nossa estrutura encefálica. Então, é isso, vocês precisam. E, Lari, por que é importante eu já saber desse tal de ramo anterior, ramo ascendente, ramo posterior? Por quê? Porque a gente vai ter as delimitações do sulco. Eu já falei que os sulcos delimitam giros, e a gente vai ter a delimitação de giros, principalmente das partes do giro frontal inferior. Já estou dando a dica para vocês, tá bom? O ramo frontal anterior, ó, inferior, o ramo frontal inferior, ele já tem, ó, você já está vendo aqui, ó, tem parte triangular, tem parte frontal, parte orbital, entendeu? E aí já está justamente relacionada a essas divisões do ramo ascendente, do ramo anterior, do ramo ascendente e ramo posterior desse sulco lateral. E aqui, ó, o sulco central, olha aqui, tem um sulco central, a gente tem aqui o sulco paracentral, na verdade, o sulco pré-central. E aqui, ó, entre esses dois sulcos, a gente tem a formação do giro pré-central. Ok? Olha aqui, ó. A gente tem esse giro pós-central, o sulco pós-central aqui, ó. Giro central, não, sulco central, sulco pós-central, e aqui, ó, o giro pós-central. Tudo bem? E aqui, ó, mais uma vez, tá relacionado à nossa sensibilidade, o giro pré-central está relacionado à nossa motricidade. Vocês vão guardar isso com o coração, gente? Ó, gente, já falando para vocês, essa área de Broca tá
encontrada justamente nesse giro frontal inferior, tá bom? E aí a área de Wernicke está encontrada no giro temporal superior. Tudo bem? Só para vocês guardarem assim para a vida. E aí você está mais uma vez vendo ó, isso é importante, o suco parieto occipital na delimitação do lobo occipital, tá, gente? Você vai ver que o lobo occipital é o cara diferentão, mas a gente já vê isso. Tá. Ainda sobre sulcos, giros e lobos cerebrais. Os lobos cerebrais recebem a sua denominação de acordo com os ossos do crânio com as que se relacionam. Então, por isso que vocês estão falando, poxa, por isso que esses nomes não são tão estranhos para mim, occipital, temporal, parietal, frontal. Eu lembro que o meu professor de neuroanatomia estava falando. Não, eu lembro do meu professor dando anatomia de cabeça e pescoço, ele falando desses ossos. Entendi. Então tem relação, sim. Jovem, tem relação, tem total relação. E aí, quais são os lobos do nosso telencéfalo? É o lobo frontal, o lobo temporal, o lobo parietal, o lobo occipital. E aí a gente abrindo os lábios do sulco lateral, a gente vai encontrar uma região mais interior, né, desse encéfalo, uma região mais interna. A gente vai encontrar um outro lóbulo, o lobo da ínsula, o quinto lobo, ok? E aí é isto. Vocês já estão guardando, né? Tudo bem, muito bom. E aí aqui eu queria mostrar justamente os lobos, assim, para facilitar a visão de vocês, ó. Lobo frontal, delimitado pelo sulco central. O lobo parietal, ó. Ele está sendo delimitado pelo sulco central. Ele está sendo delimitado pelo sulco parieto-occipital, porque aqui é o que está dividindo ele do lobo occipital. Ele está sendo delimitado, assim, por uma linha imaginária entre, tipo, uma linha imaginária formada entre a continuação do lobo lateral e a continuação do sulco lateral e a continuação desse sulco parieto-occipital. A gente tem a divisão também, o sulco lateral está dividindo o lobo temporal e o parietal do lobo temporal. Sulco lateral, lobo frontal e lobo parietal do lobo temporal. E aqui a gente tem o lobo occipital. Vocês estão vendo em cores diferentes, justamente para facilitar essa divisão. E aqui, ó, a mesma coisa. E agora a gente vai falar um pouquinho. Eu só queria já falar sobre o lobo occipital. Eu sei que eu vou acabar repetindo isso, mas é só para vocês verem. Ele não tem, assim, por exemplo, eles não têm giros muito bem definidos. A gente tem essa delimitação do sulco parieto-occipital bem definida, mas ele é melhor observado no sulco na vista medial. Mas a gente tem essa divisão do sulco parieto-occipital bem definida, mas vocês vão observar que o lobo occipital ele não tem tipo giros e sulcos que a gente geralmente caracteriza, por causa que eles variam muito anatomicamente entre os indivíduos da mesma espécie. E aí a gente também precisa ressaltar sobre o lobo occipital, que é interessante, assim, é mais em caráter de observação do que qualquer coisa, tá, gente? A gente percebe que, por exemplo, quando a gente está falando dos outros lobos, a gente está mais caracterizando anatomicamente, sabe? Estabelecendo divisões anatômicas, restringindo regiões para facilitar o nosso estudo. Mas o lobo occipital, a gente consegue fazer uma boa, tipo, correlação, assim, não só anatômica, mas fisiológica, porque é justamente no lobo occipital que vai estar tendo a maior parte do nosso processamento das informações vindas da nossa visão, entende? Então, ele está muito relacionado à visão, assim, mais do que qualquer outra região. Então, a gente consegue estabelecer bem, assim, essa caracterização. A gente não consegue, por exemplo, a gente vê no lobo frontal estruturas que estão relacionadas à motricidade, mas também consegue encontrar estruturas relacionadas à sensibilidade, à linguagem, a N fatores. Mas, por exemplo, o lobo occipital, a gente vê
a predominância desse processamento da visão, entende? Então, é bom vocês já guardarem isso. É meio que pode ser processado ali e mandado para outras regiões? Pode, mas a gente tem essa delimitação, assim, maior. Tudo bem? Vamos continuar. Na face dorsolateral. A face dorsolateral, então, a gente vai estar vendo assim, ó, gente. Essa é a face dorsolateral, para vocês terem noção. Quando a gente está falando assim, uma visão dorsolateral, essa visão aqui. Essa visão dorsolateral é a maior visão das faces cerebrais, tudo bem? E aí, a gente vai caracterizar quais os lobos que a gente está observando nesse tipo de visão. A gente vai estar observando no lobo frontal 3 estruturas, 3 sulcos, e aí a gente vai estar observando alguns giros relacionados a esses sulcos. O que a gente vai observar? O sulco pré-central, tá bom? A gente vai observar o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior. Aí eu já quero que você guarde, ó. Tá, 3 sulcos. Aí aqui você vai ver sulco frontal superior e sulco frontal inferior. E aí eu botei aqui só giro frontal. Mas na verdade são giros frontais. A gente tem 3 giros, são 2 sulcos que delimitam 3 giros. Ou que nem a coisa do Tarantino, 3. Enfim, viagem. O que esse sulco frontal superior vai estar delimitando? Acima dele, a gente vai estar encontrando o giro frontal superior. Abaixo dele, inferior a ele e acima, né, superior ao sulco frontal inferior, então entre o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior, a gente vai ter o giro frontal médio, ok? E aí, abaixo, inferiormente ao sulco frontal inferior e também entre o sulco lateral, a gente vai encontrar o giro frontal inferior. Esse giro frontal inferior, como eu disse ali alguns minutos atrás, ele é subdividido por causa dos ramos, né, os ramos formados pelo sulco lateral, porque o sulco lateral ele tem a região anterior, ele tem a região ascendente e tem o ramo posterior, ramo anterior, ascendente e posterior. E por isso, a gente vai ter o giro frontal inferior formando uma região orbital, uma região triangular e uma região opercular. A região orbital vai estar sendo encontrada anteriormente ao ramo anterior do sulco lateral. A região triangular vai ser justamente essa região entre o ramo anterior e o ramo ascendente. E a região opercular, você já provavelmente sabe que o opérculo, as regiões operculares, ela vai estar sendo encontrada posteriormente ao ramo ascendente, tá bom? E aí essa vai ser uma região pequena, porque logo já começa o giro pré-central. E aí vamos falar das outras estruturas. Aqui a gente falou que é o sulco central. Aqui a gente vai observar, a gente está falando, gente, mais uma vez, a gente está falando de lobo frontal, tá bom? Se a gente está falando de lobo frontal, quais são as estruturas que a gente falou que viu? A gente viu o tal de sulco pré-central, que seria aqui, ó, sulco central. Aqui seria o sulco pré-central. A gente viu um tal de sulco central, sulco frontal superior, sulco frontal inferior, e aí a gente ia ver os giros. E aí, entre, por exemplo, o sulco pré-central e o sulco central, a gente tem o giro pré-central. Superiormente ao sulco frontal superior, a gente tem o giro frontal superior. Entre os 2 sulcos frontais, a gente tem o giro frontal médio. E abaixo do sulco frontal inferior, a gente tem um giro frontal inferior, que é dividido em 3 partes, por causa também da delimitação formada por uma porção do sulco lateral. Tudo bem? Conseguiram absorver? Conseguiram visualizar? Qualquer coisa, dá um pause nessa imagem e fica tentando se localizar. Enquanto isso, vamos lá, que a gente tem muito para ver ainda.
Tá. Ainda nessa visão dorsolateral, a gente vai estar observando agora o lobo temporal. Ou seja, a gente está agora abaixo do sulco lateral, tá bom? Nesse lobo lateral, nessa visão específica, a gente vai estar observando dois sulcos. O sulco temporal superior e o sulco temporal inferior. Esses dois sulcos vão delimitar o quê? Três giros. O giro temporal superior, temporal médio, temporal inferior. Cara, vocês estão percebendo? É até tranquilo de decorar esses giros, por causa que você vai pensar, tá, no sulco frontal, tá, além do sulco pré-central, que eu já sei, assim, de cabeça, porque é motricidade e tal. Pô, os outros giros importantes e sulcos importantes daquela região tem o nome do lobo e tá dividido em, tipo, superior, inferior ou superior, médio e inferior. É de boa. Só o inferior é um pouco chatinho, porque ele tem 3 regiões diferentes, mas como eu manjo muito sulco lateral, eu sei que tem as 3 divisões do os 3 ramos do sulco lateral. Eu estou dominando. Eu sei que tem justamente a parte orbital, que tem a parte triangular, que tem a parte opercular, você já está manjando isso. Então, você já conseguiu fazer a mesma caracterização. Não vai dar para fazer isso sempre, gente, infelizmente. Mas você vai perceber que tem essa mesma caracterização no lobo temporal. E aí você vai pensar, poxa, tem um sulco temporal superior, tem um sulco temporal inferior, e a gente tem o giro temporal superior, médio e inferior. E a gente também tem o tal do giro transverso. Mas, gente, eu quero que vocês já pensem que o giro transverso a gente não vai estar observando assim. A gente observa na face dorsolateral, mas a gente não observa superficialmente esse giro. A gente tem que realmente abrir os lábios. Lembra os lábios? Os lábios do sulco lateral, a gente abre os lábios. A gente também vai estar lá já começando a observar as estruturas associadas à ínsula ali, naquela região interna. E a gente também vai estar vendo esses tais dos giros temporais transversos. Ok, entendido. A gente vai estar... Lembra que eu acho que eu mostrei na imagem para vocês? Essa região, assim, do lobo temporal, principalmente na região do lobo temporal do sulco temporal superior, assim, o giro temporal superior, e também relacionado um pouco aos giros temporais transversos, a gente tem uma associação com a nossa capacidade de audição. Mas, enfim, ficar mais caráter de curiosidade para os senhores. Tudo bem? Só para mostrar, voltar naquela imagem, ó. Aqui a gente tem o sulco, aqui, sulco temporal superior, sulco temporal inferior. E aqui, entre o sulco temporal superior e o sulco lateral, a gente vai ter o giro temporal superior. Aqui a gente vai ter entre os dois sulcos temporais o giro temporal médio e abaixo do giro temporal inferior a gente vai ter o giro embaixo do sulco temporal inferior a gente vai ter o giro temporal inferior. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Espero que sim. Aqui, ó, a gente abrindo os lábios, olha aqui uma boquinha bonita. Os lábios do sulco lateral. O que a gente vai observar? Vou mostrar para vocês. A gente aqui abriu os lábios do sulco lateral, tá bom? Tá vendo aqui, ó? A gente abriu. Aqui, ó, aqui é o sulco temporal superior. A gente tá vendo aqui o sulco temporal superior também, o sulco temporal e o sulco temporal inferior, o giro temporal superior. Desculpa, gente. Eu tô olhando aqui rápido. E aqui, ó, a gente abrindo, que a gente vai conseguir, ó, ver o giro temporal transverso, tá bom, gente? Tudo bem? Ó, a gente está vendo os giros da ínsula, vocês estão observando isso? Então, é importante, nessa visão aqui, só para vocês sempre se localizarem, aqui a gente tem o sulco central, tudo a gente está conseguindo observar a partir dessa abertura e de um corte que tem nessa região. Tudo bem? Vamos lá. Vamos para o lobo parietal. Tá, então a gente começou no lobo frontal, foi para o lobo
começou no lobo frontal, foi para o lobo temporal e agora a gente está no lobo parietal. No lobo parietal, a gente vai ver o sulco pós-central e o sulco intraparietal. E aí eu queria destacar que o sulco intraparietal, ele vai estar delimitando duas regiões menores dentro desse lobo, os lóbulos. O lobo parietal superior e o lobo parietal inferior. E aí, quando eu penso mais uma vez, giro pós-central, você vai pensar o quê? Você vai pensar em sensibilidade. A região que está relacionada à minha sensibilidade. Ok, vamos lá. O lobo parietal inferior, olha aqui, o sulco intraparietal vai delimitar o lobo parietal superior e o lobo parietal inferior. O lobo parietal inferior, por sua vez, vai apresentar em sua região o giro supramarginal e o giro angular. Vamos encontrar onde estão esses giros, gente? Ó, o giro angular, nessa regiãozinha, e o giro supramarginal. Isso tá tudo aqui, ó, o sulco central, isso tá tudo na região, ó, parietal. Aí, ó, aqui, ó, o sulco intraparietal, olha aqui, tá delimitando o lóbulo parietal superior e o lobo parietal inferior. E aqui, ó, no lobo inferior, antes da gente tá chegando aqui, ó, por exemplo, da gente tá chegando no lobo occipital, a gente vai estar observando o giro angular e o giro supramarginal. E você vê, por exemplo, o giro supramarginal é meio que muito próximo, né, do nosso sulco lateral também. Eles se relacionam de certa forma. Aliás, gente, eu esqueci, assim, eu acho que a gente já até estabeleceu isso no curso. A gente usou muito da nossa base de conhecimento, assim, dessa busca de destrinchar esse conteúdo, a gente pegou muito a partir do Ângelo Machado, que é um excelente livro. A gente pegou outras literaturas, mas se você quiser dar uma aprofundada, chegar depois dessa aula, não, eu quero entender, assim, ainda além do que a Lari está me falando, você vai dar uma lida no Ângelo Machado, você vai ver, procurar umas imagens, tem umas imagens excelentes no Néter, no Sobota, no próprio Moore, assim, apesar de o Moore não aprofundar muito, assim, quando ele está falando de neuroanatomia, ele logo começa a falar de meninges, etc. Já dá para... Tem umas imagens muito boas, então você consegue dar uma correlacionada, assim, você abre no computador, o e-book, ou você tendo o livro em casa ou pegando na sua biblioteca, é uma boa. Tá. Ainda na visão na face dorsolateral, a gente tem o lobo occipital, e como eu falei para vocês, o lobo occipital, os sulcos e giros neles são inconstantes e irregulares. E aí a gente observa esse daqui, que é muito importante, o sulco parieto occipital, a gente não observa muito na face dorsolateral, a gente vê mais na face medial, por isso que a gente não está falando dele neste momento. E aí, a gente vai falar da famosinha ínsula. A famosinha ínsula tem o sulco circular da ínsula, tem o sulco central da ínsula, tem os giros curtos e os giros longos da ínsula. A gente não vai aprofundar muito, porque não... Acho que não é muito momento, a gente pode focar em algumas outras coisas, mas eu indico, por exemplo, vocês observarem bem essa imagem aqui, voltarem naquela imagem alguns minutos atrás que a gente mostrou, a abertura justamente do lábio do sulco lateral, acho que é uma boa. Mas só para mostrar para vocês, ó, o sulco central da ínsula, olha aqui. Para mais uma vez, a ínsula está realmente encontrada mais no interior ao encéfalo, né, na nossa estrutura. Então você vai ver, você não consegue ver ele assim, tipo, na visão assim superficial. Entende? Aqui a gente vai ter, por exemplo, os giros breves da ínsula, os giros longos, os sulcos circulares. E aí é só para vocês terem uma ideia. Vamos continuar. Agora a gente chega na face medial. A face medial, a gente vai conseguir observá-la a partir da secção do plano sagital mediano. Então, além dos giros, além dos sulcos, nessa face que a gente já está vendo as estruturas mais interiores do nosso encéfalo, do nosso telencéfalo, a gente também vai estar observando
o que a gente chama das estruturas, as comissuras interhemisféricas, que é o corpo caloso, que fornix e outras estruturas, só para situar vocês. E o que a gente vai conseguir visualizar nessa face medial? A gente visualiza o diencéfalo, que não é o foco dessa aula, mas vocês já têm outra aula sobre isso. A gente visualiza o telencéfalo, que é o foco da nossa aula, né? Lindos, maravilhosos, perfeitos. E a gente também tem as formações telencefálicas interhemisféricas, que é o corpo caloso, o fórnix e o septo pelúcido. Vamos lá ver? Vamos tentar já ter essa visão geral? Let's go. Tá. Sobre as formações telencefálicas interhemisféricas, o que eu preciso lembrar mais uma vez é o corpo caloso, fórnix e o septo pelúcido. Mas também são estruturas, formações, né, que a gente fala que são a comissura anterior. A gente também observa nessa região, nessas coisas, o quiasma óptico e a lâmina terminal. A lâmina terminal a gente já sabe que é importante, né? Porque é uma das limitações do telencéfalo. Quiasma óptico, pelo próprio nome, a gente já pega o que é, né, gente? Está relacionado à nossa visão, mas tudo bem. Tá, gente, é só para vocês, por exemplo, ó, olha aqui o corpo caloso. Aqui são as regiões do corpo caloso, ó, aqui, ó, o esplênio do corpo caloso, o corpo mesmo, o rostro, o gênio, mas a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. É só para mostrar a estrutura para você. Eu queria mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo uma imagem melhorzinha. A lâmina terminal anterior também é hipotálamo. A gente tem o quiasma óptico aqui, ó, tá bom? Ó, a gente tem a comissura, a comissura anterior, tem a parte anterior, tem a parte posterior dessa comissura. Para vocês terem noção dessas estruturas interhemisféricas, tudo bem, gente? Queria ver aqui rapidinho. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Tá, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aqui o fórnix, isso que eu estava procurando. A gente tem o fórnix aqui. Tudo bem, vamos continuar. Gente, aqui é a vista medial. Justamente essa imagem é do Ângelo Machado, aqui. E essa é justamente a vista medial do nosso telencéfalo. Claro, do nosso encéfalo inteiro. A gente está vendo a ponte, aqui a gente está vendo o cerebelo, mas a gente não vai estar falando dessas regiões neste momento. O que eu quero que vocês observem? Eu quero que vocês, por exemplo, observem aqui o corpo caloso, ó. A gente tem aqui, vejam sempre o que está apontado, ó. A gente tem o rosto do corpo caloso, tem o joelho. Não parece um joelho? Parece bem um joelhozinho, tipo dobradinho. O joelho do nosso corpo caloso. A gente tem o tronco do nosso corpo caloso. E a gente tem aqui essa região que é o esplênio do corpo caloso. Tudo bem? Aí vocês vão ver, por exemplo, aqui a região do fórnix também. Entendeu? Ó, fórnix aqui nessa região. Eu queria mostrar, deixa eu ver se eu consigo, caso que você mais tá. A gente tem um foramen ventricular que vai estar conectando os ventrículos laterais ao terceiro ventrículo, tudo bem? Ó, o septo pelúcido que eu falei para vocês. São estruturas muito importantes. E aqui, ó, mais uma vez, a lâmina terminal, tá? Eu queria que vocês vissem aqui, ó, que é o quiasma óptico. Isso é muito importante para o entendimento de vocês. E é muito importante a identificação. Então, na verdade, o que eu indico a vocês é pegar o livrinho e ficar tentando observar essas estruturas, para vocês conseguirem guardar bem na mente de vocês, para a gente depois conseguir absorver e conseguir, quando o professor mais para frente estiver fazendo algumas relações, até com clínica, relacionando com outros conteúdos, vocês vão conseguir. Ah, tá, tudo bem. Ah, quando ele está falando que é próximo, quando ele está falando que teve alguma coisa no corpo caloso, ele está falando isso, entende? Você vai conseguir, tipo, localizar anatomicamente aquilo. E é muito legal e muito importante fazer essas relações anátomo-clínicas. Tudo bem? Gente, o que eu queria mostrar para vocês também? Aqui, ó, gente, é o sulco do cíngulo. E aqui, ó,
vai ser o giro do símbolo. Aqui a gente tem o lóbulo paracentral. Aqui a gente vai ter o sulco paracentral, o sulco central, que quase não dá para ver, o sulco pró-central. Lóbulo paracentral. A gente consegue também observar o sulco. Lembra que eu falei que é uma das delimitações do lobo occipital? É aqui, o sulco parieto occipital. E aí a gente vai ter a projeção dele, a gente vai ter a delimitação meio que da estrutura toda do lobo occipital. E aí a gente vai ter no lobo occipital, nessa vista medial, a gente vai estar observando também o sulco calcarino, tudo bem? E o sulco calcarino está justamente também relacionado à nossa visão. E vamos lá, galera. No lobo occipital, a gente vai ter o sulco calcarino e a gente vai ter o sulco parieto occipital. Entre o sulco calcarino e o sulco parieto occipital, a gente vai encontrar o quê? Cúneos. Deixa eu ver se eu consigo. Essa região aqui, ó, gente, entre o parieto occipital e o sulco calcarino, eu tive que cortar um pouco a imagem, desculpa. A gente encontra o cúneos, tá bom? E aí, a gente, no giro parieto occipital, no sulco parieto occipital, a gente também consegue observar a formação do giro occipito temporal medial, que ele continuando vai dar origem ao giro hipocampal, se não me engano, tá bom? Vamos lá. Vamos observar. Agora a imagem está melhor. O sulco parieto occipital vai estar delimitando e junto com o cúneus ele consegue delimitar... Não, junto com o sulco calcarino ele consegue delimitar essa região que a gente chama de cúneus. Tudo bem. E aí é só para vocês estarem observando isso. Mais uma vez, ó. Olha aqui o corpo caloso. O que você vai observar, gente? No corpo caloso. A gente vai estar vendo o esplênio do corpo caloso, o joelho do corpo caloso, o rosto do corpo caloso. Aqui, por exemplo, a gente tem, no final, já é lâmina terminal. Aí a gente tem o tronco do corpo caloso, a gente tem o fórnix aqui. Só para vocês sempre terem essa ideia. E qual outra estrutura? A gente está aqui é o lobo... o sulco central está aqui, então aqui é o lobo frontal. No lobo frontal, a gente está vendo o quê? O giro do cíngulo, o sulco do cíngulo, tudo bem? Vamos lá. Aqui a comissura anterior para vocês também, para vocês observarem. Ok? Mais para baixo seria o quiasma, né? Quiasma óptico. Tá. O lobo frontal e o lobo parietal. A gente vai estar observando que muitas estruturas na vista medial vão estar se estendendo entre esses dois lobos. A gente vai estar observando o quê? O sulco do corpo caloso, que aí esse sulco do corpo caloso vai estar dando depois, assim, na região... Ele vai estar dando origem ao sulco do hipocampo. Vamos ver, o sulco do corpo caloso, que acompanha o corpo caloso. Aí você vai ver na próxima vez. O sulco do cíngulo, que a gente já mostrou. A gente vai ter o ramo marginal e o ramo subparietal. Tudo bem? E a gente tem o sulco paracentral, que vai dar origem ao lobo paracentral. Ó. Aqui é o lobo paracentral. Paracentral, sulco paracentral, o sulco central, e aí é o lobo paracentral. Tá bom, tudo bem. Vamos lá. Giro do cíngulo. Lembra que eu falei do giro occipitotemporal medial aqui? Ele vai continuar e vai dar origem ao giro para-hipocampal. A gente vai ter o uncus também nessa região. E aí a gente vai ter a continuação desse giro do cíngulo, vai dar dessas estruturas e a gente vai estar observando outras coisas. Aqui, ó, a gente tem o giro frontal superior e tal, aqui o sulco do cíngulo e tal. Só para vocês terem sempre essas estruturas bem na cabeça de vocês. Cúneos, tudo bem? Qual é esse... Não, vocês não tem como responder. Desculpa, galera. Na face inferior, tá? A gente primeiro viu a maior face, que é a face dorsolateral. A gente depois viu a face medial. Agora a gente vai ver a vista inferior, ok?
E o que a gente vai ter que ter em mente quando a gente está nessa vista inferior? A gente está observando as bases dos hemisférios cerebrais. A gente não vai estar observando mais uma vez a ponte nem o cerebelo. A gente vai dividir essa região em duas partes. Uma pertencendo ao lobo frontal e a outra pertencendo ao lobo temporal. Por quê? Porque eu não vou conseguir observar, galera, o lobo parietal. Vocês entendem? Que eu estou numa vista inferior. O lobo parietal ele é mais superior, entendeu? Enquanto tanto o frontal quanto o temporal a gente consegue ver nessa região mais inferiorizada. O lobo temporal. A gente tem o sulco occipitotemporal, e aí tem o giro temporal inferior, o giro occipitotemporal, o giro lateral. A gente tem o sulco colateral, que a gente vai observar o sulco rinal, o sulco occipitotemporal medial, e a gente tem o sulco do hipocanto, que tem o giro parahipocampal, que a gente já mostrou o giro parahipocampal para vocês. E aí eu vou mostrar um pouquinho dessa imagem, para a gente justamente estar observando essas estruturas que a gente já citou anteriormente. Ó, o giro parahipocampal vai estar justamente aqui, ó. Giro parahipocampal, giro lingual, na verdade, também, que vai estar parecendo que o giro parahipocampal é uma continuidade dele. Aí a gente tem um sulco colateral, olha, o sulco colateral aqui, tá vendo? Aqui é o sulco colateral. A gente vai estar tendo o giro occipitotemporal medial, tá bom? O giro occipitotemporal lateral, ok? É só para vocês terem, tipo, essa visão um pouco mais completa, ó. Sulco renal. O sulco renal, ele é uma continuação do sulco colateral, tá bom? Ele meio que continua, ok? Só para vocês sempre conseguirem. Aí, nesse momento, mais uma vez, você dá um pause, dá uma olhada nessa imagem e começa assim, vamos tentar ver de fora para dentro que estruturas eu estou vendo, de dentro para fora que estruturas estou vendo. Tudo bem? É isso aí. Tá. Antes da gente chegar no lobo límbico, que na verdade vai ser o tema da aula da Poliana, mais para frente, ela vai falar muito do sistema límbico, etc. Antes da gente chegar no lobo límbico, a gente precisa pensar em algumas estruturas que vão estar formando esse lobo, que seria o uncus, o giro parahipocampal. E aí é importante falar que nessa região do giro parahipocampal a gente vai ter essa área chamada de entorrinal, que vai estar relacionada à memória. A gente também vai ter o istmo do giro do cíngulo e a gente vai ter o giro do cíngulo. Gente, só para mostrar, essa, por exemplo, é a região do uncus. É só para vocês terem já essa visão, ó. O que a gente chama de lobo límbico é justamente essa região aqui, ó, em roxo, tá bom? Tá. Galera, um momentinho, vou dar um pause aqui e vou beber uma aguinha e já volto. Oi, gente. Então, na verdade, eu queria fazer eu lembrei de uma observação que eu queria fazer com vocês, quando a gente estava falando também da vista inferior do lobo temporal. Isso vai ser mais uma curiosidade também. Tem um livro que é muito legal, que é do Oliver Sacks, chamado O Homem que Confundiu Sua Esposa com o Chapéu. Se eu não me engano, é isso. E esse livro, o personagem principal, ele tem prosopagnosia, se eu não me engano, é assim que se fala. E esse distúrbio, né, está relacionado a algum tipo de lesão no lobo temporal, na parte inferior do lobo temporal. E esse tipo de lesão impede que a pessoa consiga reconhecer faces. E muito do enredo da história está relacionado a isso. E aí é só para fazer assim esse momento lá cultural com vocês, para vocês conseguirem fazer essa associação e conseguir talvez até guardar um pouquinho mais sobre o sulco occipital-temporal, o sulco colateral, o sulco do hipocampo, você pensar um pouquinho em sulco renal e essas coisas, tudo bem? E aí
vamos continuar. A gente já falou do lobo límbico. Mais uma vez, gente, por que eu não estou me aprofundando nisso? Porque vocês vão ter uma aula um pouquinho mais aprofundada sobre o sistema límbico. É só para vocês já terem essa ideia guardada na cabeça de vocês, tá bom? Sobre a face inferior, agora falando do lobo frontal, porque eu falei para vocês que na face inferior a gente vai observar as estruturas do lobo temporal e do lobo frontal. O que a gente vai observar no lobo frontal? O sulco olfatório, que vai estar nessa região. Ó, o sulco olfatório vai ser por aqui. A gente vai estar observando o giro reto e os sulcos e giros arbitrários. Os sulcos e giros arbitrários é mais ou menos nessa aqui, ó. O sulco orbital, os giros orbitrais, eles meio que não têm exatamente uma forma específica, eles variam. Então, é só para vocês terem noção dessas regiões, entende? E aí, era o que eu queria que vocês guardassem. Aqui é o bulbo olfatório, por exemplo, só para vocês já conseguirem fazer essas correlações, tudo bem? Tá. Agora a gente já chega num outro momento da nossa aula. A gente já falou de lobos, a gente já falou de giros, a gente já falou de muitos sulcos. Você já tá assim, meu Deus, Larissa, por favor, vamos sair desse momento. E a gente saiu. A partir de agora a aula vai acelerar um pouquinho, tá bom? Porque a gente vai falar um pouquinho de morfologia dos ventrículos laterais e a gente já tá daqui a pouquinho meio. Pode acreditar. Tá. Sobre os ventrículos laterais, eu quero que vocês pensem que os ventrículos laterais são cavidades revestidas de epêndima e contendo um líquido cerebroespinal. Que líquido é esse cerebroespinal? É o famoso líquor, galera. Então, são regiões que vão ter o líquor relacionado, tudo bem? E aí você vai pensar, eu lembro que também tem um tal de terceiro ventrículo, eu lembro que tem um aqueduto. Sim, tá tudo relacionado. A comunicação justamente com esse terceiro ventrículo vai estar se dando pelo forame interventricular, que numa das imagens anteriores eu até mostrei para vocês. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Essa região, assim, essas regiões de epêndima que a gente fala, é justamente o plexo coroide, mas a gente também vai falar no próximo slide. Tá. A estrutura desses ventrículos laterais. Os ventrículos laterais, eles têm a parte central, a parte anterior, a parte posterior e o corno inferior. Desculpa, a parte central, o corno anterior, posterior e inferior. Vamos observar, ó. A gente tem aqui, ó, justamente, ó, o body, que é, na verdade, a parte central do ventrículo lateral. A gente vai ter a parte anterior, aqui anterior. A gente vai ter a parte inferior, tá vendo? Inferior e a parte posterior. Dá para delimitar certinho, ó. Vamos pensar assim, ó. Eu pensava assim, para decorar. Mais ou menos é isso. Eu pensava aqui. Aqui, ó. Essa região daqui é a parte anterior. Aqui daqui, ó, a gente tem o corpo. Essa partezinha aqui, ó, vai ser a parte posterior. Essa partezinha. E aqui embaixo, a gente tem o corno inferior. Então, corno anterior, corpo, parte central. Corno posterior e corno inferior. Entre esses ventrículos, por causa que você tem que pensar que tem 2 ventrículos, cada hemisfério vai ter um ventrículozinho assim. Entre esses 2 ventrículos, a gente vai estar vendo uma estrutura diferentona que a gente chama de terceiro ventrículo. Olha aqui, ó. A gente está vendo justamente aqui, ó. Aqui tem os ventrículos laterais bem grandes. A gente sabe que a gente vai ter N problemas relacionados a esses ventrículos laterais. Eu vou falar mais lá na frente, mas, por exemplo, a hidrocefalia está muito relacionada aos ventrículos laterais. Você vai ver de que forma, mas ele está muito relacionado. Tá. Aqui a gente vai ter justamente o terceiro ventrículo. Eu quero que vocês vejam aqui, ó, o que a gente chama de arqueduto cerebral, que vai estar conectando o quê? O terceiro ventrículo ao quarto ventrículo. E aí depois a gente vai ver meio que a gente continuando, por causa que você tem que pensar que justamente esses ventrículos, a função disso é justamente dar a produção e armazenamento do líquido, que é o líquido cerebroespinal.
E aí, por que é importante a gente estar pensando nisso? Porque tem muitas, saber essas estruturas, porque tem muitas patologias associadas, e para a gente entender o funcionamento, o porquê a gente pode estar, por exemplo, quando a gente está fazendo certos exames, a gente sabe que uma alteração na pressão glicórica pode estar determinando, falando que está tendo uma pressão intracraniana elevada, está muito relacionado também a essas estruturas dos ventrículos laterais. Mas tá, nos retendo a anatomia, eu acho que vocês conseguiram ter uma visualização de como é a divisão dos ventrículos laterais, certo? Vamos continuar. Tá. O corno anterior do ventrículo lateral, essa partezinha aqui, corno anterior. O corno anterior do ventrículo lateral é a parte do ventrículo lateral que se situa adiante do forame interventricular. Mais uma vez, vamos ver, ó, tá vendo? Esse daqui, essa região aqui, é o forame interventricular. Tudo bem? Ó, forames laterais são aqui. O terceiro ventrículo, o quarto ventrículo. O quarto ventrículo, na verdade, aqui é o arqueduto cerebral. E aí aqui a gente vai ter o canal central, que vai levar o líquor pro resto pro nosso sistema nervoso, pro resto do nosso sistema nervoso, né? Sistema nervoso periférico, etc. Vamos lá. Quando a gente está falando justamente desse corno anterior, a gente precisa imaginar que ele tem as paredes, parede medial, assoalho e teto limite anterior. A parede medial. Calma aí, gente. Calma aí. Essa parede medial, ela vai ter uma região vertical e a gente vai estar observando também o septo pelúcido. Na região do assoalho, a gente vai estar observando. A gente também vai ser formado pela parede lateral e a gente encontra a cabeça do núcleo caudado. E na região do teto e o limite anterior, mais uma vez, a gente está falando do corno anterior, a gente está falando dessa região. A gente tem o corpo do corpo caloso. A gente tem o corpo do corpo caloso. A gente tem o corpo caloso. Tá. As paredes. Na parte central, a gente também vai ter as paredes, a medial, assoalho e teto. A medial vai estar relacionando-se ao septo pelúcido. O assoalho vai estar se relacionando ao fornis. A gente vai ter a presença do plexo coroide. A gente vai estar observando ele se relacionando com a face lateral, face dorsal do tálamo. A gente vai estar vendo ele se relacionando com a estria terminal e com o núcleo caudado. E o teto vai estar relacionado, mais uma vez, ao corpo caloso, tá bom? Então, o corpo caloso vai estar justamente se encontrando um pouquinho, assim, nessa região. Ele vai estar estabelecendo relação com esse teto do ventrículo lateral. Vamos lá. Tá. E aí, falando do corno posterior. Corno posterior, ó. Anterior, corpo, posterior, inferior. A gente vai ter uma relação dele com o corpo caloso, com as fibras do corpo caloso, tá bom? E aí o corno inferior, ele curva-se inferiormente e de seguir anteriormente em direção ao lobo temporal a partir do trígono colateral. Ele vai também estar dividido em teto, em região medial e assoalho. E aí o teto vai estar se relacionando com a substância branca e a amígdala cerebral. A região medial vai estar se relacionando com a cauda, o núcleo caudado e a estria terminal. E a região do assoalho com a eminência colateral, tá bom? E aí, para a gente entender um pouco sobre ventrículo lateral, a gente tem que saber o que são os plexos coroides. Porque eu falei que tem plexos coroides, principalmente quando a gente estava falando daquela região ali do corpo, certo? Então, os plexos coroides dos ventrículos laterais, eles vão continuar até o terceiro ventrículo através do fenômeno intraventricular. E você precisa ficar atento. Por quê? Porque apenas a parte central e o corno inferior dos ventrículos laterais possuem os plexos coroides. Que vai estar tendo, justamente nesses plexos coroides que a gente vai estar tendo a produção do líquido cerebroespinal, que é o licor. Tá bom?
E a organização interna dos hemisférios. Eu peguei esse corte exatamente para vocês estarem observando. A gente vai estar observando o córtex cerebral, que a gente vai estar observando o centro broncomedular do cérebro e os núcleos da base. Isso do mais externo para o mais interno, tá bom? Ok, aqui os núcleos da base. A gente tem uma aula toda sobre núcleos da base, então vou passar bem rápido por esse assunto, porque vocês vão aprofundar em outro momento, tá bom? Mas os núcleos da base, o que você precisa só, tipo, reforçar na cabeça de vocês? Que os núcleos da base são aglomerados de neurônios existentes na porção basal do cérebro, justamente nessa região mais interna, na base do cérebro, tá bom? E aí, quais são os núcleos da base? São o caudado, o putamen e o globo pálido. E aí a gente vai ter as subdivisões a partir disso, entende? Aí o conjunto chamado de núcleo lentiforme, o claustrum, o corpo amidaloide e o núcleo accumbens. Mais uma vez, isso é assunto de outro módulo. Então vocês vão aprofundar, não fiquem angustiados, só parem essa imagem e observem. E já fiquem assim, não, tudo bem, eu já estou com essa basezinha e eu vou conseguir aprofundar depois. Tudo bem? O núcleo caudado e o núcleo lentiforme, a gente precisa saber que o núcleo caudado vai estar se relacionando com ventrículos laterais, mas você é menino esperto, você já sabia que eu falei isso, então você já acertou, você já ficou, Larissa, você está sendo redundante. A divisão do núcleo caudado é em cabeça, corpo e cauda, e ele está relacionando-se ao putamen, a gente dá o nome a essa relação núcleo caudado mais putamen de núcleo estriado, não estiado, escrevi errado. O núcleo lentiforme, ele vai estar relacionado com a cápsula interna e com o córtex da ínsula, tudo bem? Aí a gente divide o núcleo lentiforme em putamen e globo pálido. E a relação do núcleo lentiforme com o núcleo caudado, ok? Ó, o núcleo caudado só com o putamen é o núcleo estriado. Núcleo caudado mais o núcleo lentiforme, que é o putamen e o globo pálido, a gente chama de corpo estriado dorsal. Tudo bem? Aí aqui é só para você, tipo, eu queria mostrar o núcleo caudado, a cabeça, o corpo do núcleo caudado e tal. Aqui a gente tem, por exemplo, que não está relacionado a essas estruturas do tálamo. O núcleo lentiforme, aí a gente tem o globo pálido medial, até o putamen. Só para vocês verem aqui o corpo amidaloide. Só para vocês terem uma visão, mais uma vez, gente, não fiquem achando assim, não, pô, ela tá passando tão rápido, tão por cima disso. Gente, não se preocupa, a gente vai aprofundar em outro módulo sobre isso. Então, fica sussa, guarda a anotaçãozinha e vamos lá. Sobre os núcleos da base. Ainda, a gente tem o claustro, o corpo amidaloide, ou amígdala, e o núcleo accumbens. Eu não vou estar realmente aprofundando, eu deixei até isso, se você quiser anotar, porque a gente vai ter aula mais na frente. Tudo bem? O centro broncomedular do cérebro. Ele é formado justamente pelas fibras mielíneas, e aí a gente vai ter as fibras de projeção e as fibras de associação. E aqui a gente vai ter uma parte muito legal. Por quê? Que estruturas vão formar essas fibras de projeção? Elas vão formar o fórnix e a cápsula interna. A gente já viu o fórnix várias vezes, né? Mas aqui é para facilitar a sua observação do fórnix. Aqui os corpos amidaloides estão relacionados, o hipocampo está relacionado, e aqui o fórnix mesmo, o corpo do fórnix, a comissura do fórnix, as colunas do fórnix, os corpos mamilares, tudo bem? As fibras de associação. A principal fibra de associação é o corpo caloso, que ele é o maior, é a maior estrutura interhemisférica, é formado por fibras mielínicas e ele consegue fazer essa associação entre justamente essa região mais medular, né, essa região mais interna do nosso cérebro. A gente também tem a comissura anterior, que também é uma região de interhemisféricas, e as comissuras do fórnix, que estão fazendo esse tipo de associação. E aí a gente chega finalmente na parte das considerações sobre o peso do encéfalo. Momento curiosidade, momento Laão. Nem é Laão cultural, é um momento curiosidade. Alan te conta, Alan quiz. E aí a gente vai falar justamente de peso corporal e complexidade do encéfalo. Tá,
Gente, a gente consegue falar sobre o peso do encéfalo levando em consideração dois fatores. É justamente a complexidade, que a gente fala do tal de coeficiente de encefalização, e o peso corporal. Por exemplo, o que seria a relação com o peso corporal? Quanto maior o ser, né, o animal, maior tende a ser o seu encéfalo, entendeu? E a outra observação é justamente dessa complexidade do encéfalo, que está relacionada justamente à questão filogenética. Lembra, entendeu? Da teoria de evolução, etc. Em si, está muito relacionado a isso. Por exemplo, quando a gente observa um gato e uma onça, eles estão no mesmo meio que nível filogenético. Então, o que determina a diferença do tamanho encefálico, do peso encefálico deles, é principalmente o tamanho e o peso corporal, entende? Quando a gente está falando, por exemplo, indivíduos da mesma espécie, como o próprio ser humano, a gente tem variações de peso que estão relacionadas geralmente à média de peso de uma população. Por exemplo, a gente pega uma população dos pigmeus. A tendência é o peso encefálico dele ser menor, por exemplo, do que um brasileiro médio, entende? Seria por isso. Ou, por exemplo, quando a gente fala em questões de gênero, o encéfalo da mulher tende a ser um pouco mais leve, chega de 200 gramas mais leve do que o do homem, 100 a 200 gramas. Mas isso está muito relacionado à maior parte dos casos, os homens serem um pouco mais pesados e maiores em termos de corpo, né, do que as mulheres. E aí por isso que tem essa variação. Não seria por causa da complexidade do encéfalo, porque os homens são mais... Não, é só por causa do peso corporal mesmo, entende? Mas, por exemplo, se a gente pega duas espécies de pesos iguais, o ser humano e, por exemplo, o chimpanzé, a gente é muito próximo filogeneticamente, mas a gente está em posições diferentes. E aí, por mais que a gente tenha o mesmo peso, o nosso encéfalo tem pesos diferentes, entendeu? Justamente porque da complexidade, o coeficiente de encefalização é diferente. E aí, isso é um momento curiosidade, assim, agora quando você estiver numa conversa de bar, uma conversa em qualquer lugar, você vai poder falar assim, gente, você sabia que o nosso peso no encéfalo é determinado por dois fatores? Pelo peso corporal e a complexidade do próprio encéfalo? Você sabia disso? Pronto, você tem esse momento para você agora. E aí, agora esse momento você vai dar um pause, você vai respirar, você vai meditar, você vai olhar para cima, você vai ver, checar o seu celular, chegou mensagem, você vai fazer alguma coisa. Renovou? Tá se sentindo mais leve? Pois então, agora a gente entra na segunda parte da nossa aula. Finalmente, vamos ver quantos minutos já decorreram, gente. 1h13. Em 15 minutos a gente vai terminar agora, tá bom? Você aguentou até agora, você vai conseguir chegar até o final. A gente vai falar das meninges. As meninges são membranas conjuntivas. Quando a gente fala de meninges, a gente pensa em 3 meninges. Quais são os 3 meninges? A gente pensa em dura mater, aracnoide e pia mater. Tudo bem? E aí, quando a gente pensa em dura mater, a gente também às vezes acaba dando um nome para ela. A gente fala de pacmeninge. E a associação entre aracnoide e pia mater, a gente chama de leptomeninge. Tudo bem? Mais ou menos, Larissa. Eu acho que eu tô entendendo. Desde agora você tá já observando assim. Eu tô vendo aqui, ó, umas estruturas. Tô vendo aqui o plexo coroide aqui, ó, do terceiro ventrículo. Aqui é o arqueduto, quarto ventrículo. Será que tem uma conexão entre as meninges e essa parte glicórica? Aí eu vou falar, tem toda a relação, mas isso a gente já vai falar daqui a pouquinho. Outra coisa, a gente vai começar falando da dura mater. Pelo próprio nome, a gente já pensa que ela é dura, né? E a gente já vai aprender algumas peculiaridades sobre ela. A dura mater é a meninge mais superficial. Vamos observar aqui, ó. Aqui a gente tem a calvária, aí aqui, ó, a gente tem a dura mater. E é importante eu falar
que a dura mater ela é dividida em dois folhetos, o folheto interno e o folheto externo. Mas você, estudante, precisa ficar atento, porque a gente vê a continuidade da dura mater, das meninges, também quando a gente vai indo para a medula. Mas na medula, a dura mater só tem um folheto, tá bom? A gente só tem a continuidade de um folheto. E aí, que é o folheto mais interno. O folheto externo, ele acaba não estando presente na continuidade da medula, tá bom? E aí, eu queria que vocês soubessem que a dura mater, ela é um pouco mais espessa do que as outras meninges. Ela é bem resistente, ela vai estar acompanhando a calvária mesmo, principalmente o folheto mais externo. Ela vai estar aderindo aos ossos do crânio periósteo, tanto que às vezes numa área de dissecação é difícil separar, sabe? Ela fica muito bem aderida. Ela está acompanhando mais o periósteo do que realmente a nossa estrutura encefálica. A gente vai ver que as outras meninges elas vão estar acompanhando mais próximo das estruturas encefálicas. Mas isso tem uma razão, isso tem uma importância. E olha isso, ó, a dura mater ela é altamente vascularizada, principalmente pela artéria meningia média, tá, galera? E ela é ricamente inervada. As outras meninges, o nosso próprio encéfalo, ele não tem inervação. A inervação que a gente tem nessa região é por causa da dura mater e é por causa dos vasos dessa região. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma cefaleia, essa dor está relacionada justamente a dura mater e os vasos dessa região. Você já vai pensar nisso. Entende? Você não vai falar uma dor no cérebro mesmo. Não, está relacionada aos vasos e está relacionada à dura mater. Ok? Você captou isso. Então, ela é muito vascularizada, é ricamente vascularizada e ricamente inervada. Esse é o grande diferencial dela. E ela está realmente acompanhando o periósteo. Ela tem as duas camadas, uma camada externa e uma camada mais interna. Tá? E quando a gente está pensando na dura mater, e você está tentando fazer uma correlação clínica, você vai pensar no hematoma epidural, que vai estar ocorrendo, geralmente, entre essas duas camadas, que tem um espaço virtual entre elas, basicamente, bem pequenininho, e aí vai ter justamente a formação do hematoma epidural, que é justamente um hematoma que vai estar associado a quem? Dura mater. Tudo bem? A dura mater. Você entendeu? Tá. Sobre as pregas da dura mater. Porque sim, a dura mater também tem pregas. A gente vai dividir a cavidade craniana em compartimentos que se comunicam amplamente. A dura mater vai estar fazendo isso. A gente vai ter a foice do cérebro. Olha aqui, ó. Isso daqui é tudo dura mater, galera. Tentório do cerebelo. Tá bom? Tentório do cérebro. Aqui, ó. Tentório do cerebelo. Tudo bem? A gente pode chamar de tenda do cerebelo também. E aí, a gente vem aqui, justamente na tenda do cerebelo, a gente tem um compartimento supratentorial, que vai ser acima dessa tenda do cerebelo, e um compartimento infratentorial. E isso é muito interessante, por exemplo, quando a gente está pensando em câncer do sistema nervoso central em crianças, sabe? Que, tipo, a maior parte dos cânceres em crianças no sistema nervoso central ocorrem no compartimento infratentorial. E você saber também essa diferença e essa identificação do compartimento supratentorial e do compartimento infratentorial é muito importante, por exemplo, nesses casos, porque a clínica e a sintomatologia é muito diferente, entende? Então, você vai conseguir fazer você consegue estabelecer essa divisão, uma correlação entre essa divisão anatômica e a divisão e a observação clínica. Tudo bem? Isso é mais caráter de curiosidade para vocês. Tá? E aí, para vocês terem uma noção, é tão grossa essa camada de dura mater, é tão comum que quando geralmente o pessoal vai fazer a dissecação e vai meio que tirar, né, o cérebro para dissecar e tal, a gente tem principalmente um rompimento dessas regiões
que estão aqui, ó. Principalmente, tipo, nervo óptico, o hipotálamo, a gente tem acaba tendo um rompimento que eles estão meio que presos abaixo, nessa região abaixo. E aí eles não conseguem atravessar a dura mater, porque a dura mater fica presa ainda da calvária. E é isso. Só para falar para vocês. E a gente tem, mais uma vez, a fossa cerebral e o diafragma da célula. E o diafragma da célula tem justamente essa peculiaridade, essa região aqui. Tudo bem. Tá. E os seios da dura mater? Mais uma vez, cara, a dura mater, assim, caixinha de surpresa. N coisas está acontecendo nela. E o que seriam esses seios? A gente já falou das pregas. E os seios são os canais venosos revestidos de endotélio e situados entre os dois folhetos. Esses canais, eles vão ter uma secção triangular e suas paredes são mais rígidas que as das veias. Tudo bem? Isso é importante. Ele vai drenar o sangue proveniente das veias do encéfalo e do globo ocular. E eles vão drenar para a região das veias jugulares internas. Tudo bem? E aí a gente vai ver, tipo, os principais seios. E para onde eles estão drenando. A drenagem final vai ser as veias jugulares internas, e aí a gente vai observar isso. Só que eles vão estar drenando os seios da dura mater justamente toda essa região aqui, tudo bem? Vamos lá. A gente vai ter o seio sagital superior, aqui, ó. Seio sagital superior. Aqui você vai estar vendo, ó, você já está observando, tem vários seios se unindo. A gente chama essa região de confluência dos seios, mas espera aí. Aqui a gente tem um seio sagital inferior. O seio sagital inferior, ele vai desaguar no que a gente chama de seio reto. O seio reto vai se unir ao seio sagital superior e vai ir ao seio occipital, aqui, ó. Seio occipital. E eles vão formar a confluência dos seios. Essa confluência dos seios vai desaguar no seio transverso. Vamos lá para a próxima. Vai desaguar no seio transverso. O seio transverso, ele vai desaguar no seio sigmoide. E aí, justamente do seio sigmoide, a gente tem uma relação com o seio cavernoso, intracavernoso e esfenoparietal, e a gente vai conseguir desaguar justamente nas veias jugulares, tá bom? A gente também tem o seio escleroso superior, escleroso inferior e o plexo basilar. E tá tudo relacionado aos ossos do crânio. Mas, gente, o mais importante é vocês justamente lembrarem, principalmente desses seios, seio sagital superior, seio reto, seio occipital. O sagital inferior, você tem que lembrar que drena para o seio reto. E aí você guardar o seio transverso, o seio sigmoide. Os outros seios são muito importantes também, cavernoso, intracavernoso, esfenoparietal, etc. Petroso superior, basilar. Mas aí vocês só tem que lembrar que no final eles vão drenar para as veias jugulares internas. E aí a gente vai conseguir ter a drenagem dessa região. Das veias dessa região, né? E aí tá. Agora, indo para a aracnoide. Na aracnoide, a gente vai ter o espaço subdural. Aí você já tá pensando o quê? Hematoma subdural, né? Tudo bem. A gente ainda vai chegar lá. A gente vai ter o espaço subdural. A gente vai ter, então, o espaço subaracnoide, e é nesse espaço que a gente vai ter uma profusão, assim, de líquor, tá bom? Do líquido cérebro espinhal, sim, que está relacionado aos ventrículos, sim, 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 sim. É exatamente isso. E a gente vai ter as trabéculas aracnoides, são projeções que vão... umas projeções da aracnoide na dura mater. E isso é muito importante, principalmente porque essas projeções elas vão estar muito próximas aos seios. E por estarem muito próximas aos seios, elas vão ter... a gente vai ter uma troca entre o sangue e o líquor, entende? E a gente consegue até fazer uma questão de equilíbrio osmótico, a gente consegue até ter uma questão de fluxo, tudo bem?
As cisternas subaracnoides contêm uma grande quantidade de líquor. Elas são formadas nas dilatações do espaço subaracnoide. E a gente tem justamente a cisterna cerebromedular, que é a cisterna magna, a cisterna pontina, cisterna interpendicular, cisterna quiasmática, cisterna superior e a cisterna da fossa lateral do cérebro. Tá bom? Vamos lá, que a gente está terminando. Faltam 10 minutos. Pequenos tufos que penetram no interior dos seios da dura mater, mais abundantes no seio sagital superior, são estruturas adaptadas justamente à absorção de líquor e nesse tempo ele vai cair no sangue. E a gente tem os corpos de Patini, tá bom? E aí vocês observando, vocês entendendo essas granulações, a gente já segue para pia mater. Sim, estamos acabando. É justamente a meninge mais interna. Ela vai se aderir intimamente à superfície do encéfalo da medula, ela vai acompanhar todos os giros, os sulcos. Então, você vai ver tipo, que tem umas regiões que a aracnoide é muito próximo da pia mater. Mas tem regiões, principalmente quando tem os sulcos mais profundos, que existe um distanciamento entre a aracnoide e a pia mater. É justamente nessas regiões que a gente vê a formação das cisternas, tá bom, galera? Porque, tipo, a aracnoide, ela tipo, segue o cerebelo, só que de maneira mais superficial. Enquanto a pia mater, ela segue, assim, tipo, muito juntinha. Elas são as irmãs, entendeu? E aí, mais uma vez, é nesses espaços que a gente vai formando entre a aracnoide e a pia mater, que esses espaços são maiores, que a gente vê a formação das cisternas licóricas. E aí, a gente também tem a membrana piglial. A pia mater, ela vai dar resistência aos nossos órgãos nervosos, tudo bem? Resistência mesmo. E ela é a parede externa dos espaços perivasculares, tudo bem? Justamente entre a nossa parte vascular e nosso encéfalo, ela vai estar meio que recobrindo. Tudo bem? Tá, chegamos ao líquor, galera. Vamos lá. Sangue no olho, você aguenta, você conseguiu chegar até aqui, então você vai terminar essa aula. O líquor é um fluido aquoso e incolor. Ele ocupa o espaço subaracnoide e as cavidades ventriculares. E ele é o que é efetivamente a proteção mecânica do sistema nervoso central. É a proteção contra impactos. Ele meio que é o nosso acolchamento, tudo bem? É o líquor. E assim, a gente vê, assim, tipo, a gente pensar até o líquor pelo princípio de Arquimedes, a gente entende que ele meio que, por o nosso cérebro, de certa forma, estar imerso em líquido, a gente sabe que ele não está literalmente imerso, mas é como se ele estivesse, entendeu? É como se o peso ficasse mais leve. Então, isso é muito importante evolutivamente, mais uma vez. Como a gente consegue ter acesso a esse líquor? Já que você fica pensando, poxa, mas você falou que o líquor está entre a aracnoide e a pia mater, então você falou que, tipo, para atravessar a dura mater é muito difícil, porque é muito grosso, então como eu vou acessar esse líquor? E o líquor também está relacionado aos ventrículos, Larissa, worried, sabe? Você está nervoso. Aí eu vou falar, não, gente, a gente desenvolveu ao longo da história da medicina algumas maneiras de acessar esse líquor. Porque esse líquor também, lembra? Gente, ele continua para a medula. Então, a gente desenvolveu alguns métodos, que são, por exemplo, as funções lombares, as funções suboccipitais, então, abaixo do occipital e tal, e as funções ventriculares, tudo bem? Mais comum é qual? Função lombar, tá bom? É mais comum. E através dessas funções a gente também consegue ver, principalmente se a gente está tendo uma pressão, como está a pressão intracraniana, a gente consegue a realização de alguns exames. Lembra que eu falei para vocês, por exemplo, quando a gente está pensando, tem os cânceres ventriculares, né, que está na região dos ventrículos. E aí a gente vai ter, tipo, às vezes um aumento da pressão, principalmente, é muito comum em cânceres, assim, quando principalmente nas crianças do sistema nervoso central, principalmente quando aumenta, quando eles não são tratados
imediatamente, demora um tempo para se identificar. É comum ocorrer hidrocefalias, é comum ter o aumento de pressão, mas assim, ele não é, o líquor não é usado como prova, assim, prova principal da existência de um câncer. Isso é realizado de outras formas. Mas o líquor pode ser sim, tipo, pode ser realizado uma biópsia, uma observação, mas seria mais complementar. A gente consegue observar muito melhor através de tomografias, através de ressonância, tá bom? Para chegar a essa conclusão. E principalmente a partir da parte clínica, né, gente? Tipo, quando a gente fala que clínica é mãe e tal, é mais pelo sentido de, tipo, que tem muitos diagnósticos que a gente já pode encaminhar bem clinicamente e a gente pode depois ter a confirmação através dos testes, que são de extrema importância também. Tá, o líquor ele é valioso para o diagnóstico de diversos tipos de meningite, tá bom? A famosa meningite, tem a meningite bacteriana. A gente, aliás, tem uma arte no Instagram da Laan sobre meningites. Então, se você tem curiosidade e quer entender um pouco mais, dá uma olhada lá, tudo bem? Qualquer coisa também fala com a gente que a gente pode dar uma dica para vocês. E o líquor, ele representa cerca de 100 a 150 ml e ele vai se renovando de 8 em 8 horas, tudo bem? É bem rápido a renovação do líquor, tá bom, gente? E aí aqui, ó, vocês estão vendo justamente ó, o plexicoroide ele trabalhando, e aí a dispersão do líquor, como ele vai vindo. Aqui a gente tem o quê? As granulações da aracnoide que entram em contato com... as granulações da aracnoide que entram em contato com a dura mater, com justamente os seios da dura mater, e a gente tem as trocas com o nosso sangue, entende? É muito interessante nisso, né? Como, tipo, acaba sendo maravilhoso e perfeito esse equilíbrio. Enfim, eu sou emocionada com essa matéria. O líquido, ele é produzido nos plexos coroides e no apêndice das paredes ventriculares, tá bom? O líquor, os ventrículos laterais contribuem com um maior contingente glicórico. O líquor é reabsorvido pelas granulações aracnoides e tem a circulação dele é extremamente lenta. Ele tem a manutenção de um meio químico estável no cisterna ventricular e também é importante. Isso é uma das coisas que eu quero que você guarde, entendeu? Guarda. Guarda esse slide em geral, mas guarda que o líquor ele é a comunicação entre diferentes áreas do sistema nervoso central. Tudo bem? Na verdade, diferentes áreas do sistema nervoso. É importante você guardar isso. Aí vamos finalmente fazer as correlações anatomoclínicas, principalmente relacionadas ao líquido. A gente tem a questão das hidrocefalias. Gente, aqui é um caso de hidrocefalia descompensada numa criança. E aí a gente vê o que a gente fala de olhar poente, né? Do sol poente, que é esse olhar assim que parece, sabe? Olho fechado e tal. A gente tem aqui, ó, até uma imagem do Anatipati, que a gente tem uma atresia do arquiduto de Sylvius, que a gente tem a gente tem justamente uma quantidade, algum problema na produção de licórica, ou ela está sendo produzida em grande quantidade, ou a gente está tendo uma obstrução desse líquido, e isso está provocando que tenha uma distensão das paredes e das estruturas ventriculares, entende? E aí acaba tendo um aumento muito grande de pressão licórica. E quando a gente está pensando, a hidrocefalia, por exemplo, em crianças, ela ainda assim ela é corrigível e ela geralmente está relacionada ao desenvolvimento embrionário ou algum problema assim logo nos primeiros meses de vida. Mas quando a gente tem uma hidrocefalia no adulto, a pessoa tende a morrer, tipo, muito rapidamente. Por quê? Porque a criança, ela ainda não fechou os ossos do crânio dela, certo? A gente tem ainda áreas de cartilagem muito grandes. Então, ocorre uma distensão dessa região. A gente consegue meio que acomodar esse enchimento. Mas no adulto a gente não consegue. Então acaba que a pessoa aumenta muito a pressão intracraniana e ela acaba falecendo muito rapidamente.
Quando a gente está falando da hipertensão intracraniana, porque nas hidrocefalias a gente consegue observar isso, a gente tem que ter a tríade clínica clássica na nossa cabeça. Porque é uma coisa importante ao falar de hipertensão intracraniana, é que ela tem como consequência várias coisas que a gente vai citar aqui no próximo slide, inclusive as hérnias intracranianas, e a gente também vai ter uma relação com os hematomas. Quais as características clínicas, geralmente, dessa hipertensão intracraniana? Você vai ver um quadro de cefaleia, um quadro de vômitos profusos, a pessoa vai estar vomitando muito, e os edemas de papila, tá bom? E aí, chegando já nas hérnias, os hematomas extradurais e subdurais, eu botei aqui mais para vocês observarem. Tipo, a gente, nas hérnias intracranianas, a gente teve um momento que houve uma dilatação, seja por causa da presença de um tumor ou algum tipo de impacto que levou o deslocamento e inchaço de uma região. E depois desse inchaço, a gente tem a formação justamente dessas hérnias, né, que é um extravasamento de tecido de uma região que ela não pertencia para outra região. E aí a gente vai ter algumas hérnias principais, que são as mais perigosas, que é a hérnia de cíngulo e a hérnia de Uncus. E aí, por último, gente, eu queria só apresentar a vocês os hematomas extradurais e os subdurais. Os extradurais, gente, ou epidurais, né, são justamente relacionados à nossa dura mater. E aí a gente vai ver que, tipo, realmente fica empurrando, e aí por estar empurrando, a gente vai estar aumentando a nossa pressão intracraniana. E os subdurais que vão ser geralmente na região entre a aracnoide e a pia mater. Tudo bem? Gente, é isso. Essas são as nossas referências. Foi uma aula longa, mas eu espero que vocês tenham entendido a aula. É um prazer ter recebido vocês aqui. Qualquer dúvida, pode falar comigo ou pode entrar em contato com o Instagram da Laan. E eu estou muito feliz de encontrar vocês. Muito obrigada. O contato da Laan é esse aí. E a gente vê se por aí. Respondam as perguntas, não esqueçam. E até mais.